Pelo amor de Deus, tem que ser esse áudio pra não dar problema. Todo mundo consegue ver slide? Bonitinho? Me ouvem bem? Sim? Então vamos embora. Vamos fazer acontecer. Hoje vamos falar de crase. Crase. O que eu posso falar de crase? É um pé no sapato de muita gente. No meu, às vezes, é. Pior matéria. Não é a pior matéria, não. É porque a gente tem que usar a crase, entendeu? Tem várias palavras que a gente precisa usar a crase e a gente não usa. A crase no sentido de preposição, né? Por exemplo, o verbo ir. Quando você fala que vai para a praia, você fala vou para a praia, vou para a praia, vou para a praia, ou você simplesmente fala partiu. Só que o verbo ir, né? O que ele pede? Uma crase. Vou a algum lugar. E quando esse algum lugar é cidade ou o nome feminino, né? A gente utiliza o quê? O artigo. Então, somando o artigo mais a preposição, nós temos a crase. Então, o que é a crase? É a fusão da preposição a com o artigo a. Se a gente observar, quando a gente tem, por exemplo, vou ao supermercado, supermercado é uma palavra que precisa do artigo o. Então a gente fala ao, porque não tem como fazer essa fusão. A gente une um no outro. Então, a crase é um fenômeno fonético que corresponde à união da preposição a com o artigo a e com os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Então, se você usar uma palavra que pede preposição a, que isso está no âmbito da regência em si, que a gente vai ter aula em breve, você precisa ver se vai haver a união. Então, se a palavra seguinte é uma palavra feminina, ou se simplesmente, né, tem um aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Então, olha os exemplos que eu já dei. Vou à praia, beleza. A gente não fica falando que vai à praia. Óbvio que vocês precisam conhecer a norma padrão e entender que vocês utilizam ela quando é necessário. A gente fala, vou pra praia. Partiu praia. E é isso. Beleza? E também tem outro exemplo, não dê importância a aquele fato. Se vocês verem, vai ter sempre um a mais. Vou à praia. Ou a praia. Ou do aquele, a aquele fato. Entendeu? Quando a gente também usa a preposição, ou a crase, quando há locuções prepositivas. O que é locução? É quando há mais de uma palavra com a mesma função de classe gramatical. Então, nós temos locuções adverbiais, então são mais de duas palavras que juntas fazem função de advérbio. Locuções adjetivas, né, com a união de duas palavras que fazem função de adjetivo, e temos locuções prepositivas, que elas fazem função de preposição. Então, por exemplo, comprou a casa à vista. Locuções adverbiais femininas. Então, vocês usam muito isso na redação de vocês. O à medida que, né, trabalhava, enriqueceria, né? Esse exemplo está errado. Mas, enfim, esse é o slide de um amigo meu que eu estou reutilizando, que eu sempre reutilizo dele. Mas, tá errado ali, vou depois mexer. Nós temos casos específicos que não ocorre crases. E um dos casos é palavras masculinas. Palavras masculinas no sentido de gênero gramatical, tá, pessoal? Nada de gênero, entendeu? Genético. Eu não tô falando besteira, obviamente, mas gênero gramatical. Ok? Então, gostaria de ter direito a descanso. Descanso. Palavra masculina. A descanso. Ok? Meu prato favorito é o filé a Osvaldo Aranha.
O que que acontece? Aqui nesse Oswaldo Aranha acontece a elipse. Elipse é a figura de linguagem que ocorre o apagamento de algumas palavras, tá? Nós somos humanos, né? Falantes. E a gente tem preguiça de falar. Então vocês podem ver que algumas situações, como é o caso da crase, a gente une muitas coisas. Isso acontece muito no inglês também, se vocês perceberem, tem muita contração, né? O para, própria preposição para no português, né? Pra. A gente diminui as coisas, a gente come as coisas. Por exemplo, se a gente falar casa amarela, eu não falo casa amarela, eu falo casa amarela. O A final de casa e o primeiro A de amarela se unem. Então acontece a mesma coisa com o sentido da elipse. A elipse não é uma contração, é um apagamento real. Meu prato favorito é o filé à moda Oswaldo Aranha. Só que o à moda tá suprimido, tá elipticado. Não sei como se fala, acho que é elipticado. Então, mesmo que ele esteja elipticado, ele existe ali. E isso acontece muito em outros textos de vocês, que quando vocês fazem paralelismo sintático, o que é paralelismo sintático? É exatamente você utilizar um complemento, que é complemento de outra palavra, só que você não repete essa palavra. Ela fica ali subentendida na frase. E você tem que ver se ela precisa de crase ou não. Ok? Muitos têm preferência pelo filé a cavalo. Não é a moda cavalo, é a cavalo, que é aquele bife com ovo estalado em cima. Então não usa crase. Essa é a parte mais fácil assim de entender. Primeira coisa que vocês fazem, não utilizem palavras masculinas. Não utilizem... Peraí. Tá certo, tô na ordem. Temos casos específicos de verbos, mas aqui vocês vão depois vai ter aula de regência verbal, mas eu trouxe aqui já um spoiler de que alguns verbos, eles em alguns momentos, eles são verbos transitivos indiretos e verbos transitivos diretos. Por exemplo, verbo transitivo direto é aquele que tem complemento, mas sem preposição, por isso que ele é direto, não tem alguém intermediando nada. Indireto é exatamente a intermediação da preposição com o verbo e o seu complemento. Então, quando a gente assiste algo, assistiu à série, assistiu ao filme. Ao filme, o filme, ele é masculino, mas a série é feminina. Então, há a contração, há a fusão, há a crase. Então, assistir a alguma coisa. Agora, quando a gente ajuda alguém, o verbo assistir na forma de auxílio, o professor assistiu a aluna. Então, não precisa de crase, porque ele ajudou a aluna. Beleza? O verbo aspirar, no sentido de sugar, né, respirar, Felipe aspirou a manta. A Maria aspirou o gás tóxico. Não tem crase. Vocês podem ver aqui aí que Maria aspirou o gás tóxico, só ficou o artigo do gás. Já no sentido de ambição, quando quer alguma coisa, cobiçar, Júlia aspirou a comissão e a conseguiu. Esse a conseguiu está repetindo a comissão, tá? É um pronome oblíquo. Conseguiu a comissão, a conseguiu. Ok? Mas vai falar mais, vão ter outros verbos que vai ter o mesmo sentido. Professor, o que a gente vai fazer? Usar. Usar. O negócio é usar. Porque você vai começar a guardar isso, vai ficar frequente na sua mente, tá? Outro caso específico, a gente não utiliza crase. Crase só utiliza antes de artigo definido. Qual o artigo definido que é? O a. Artigo indefinido, a gente não utiliza crase. Então, tive acesso a uma bela obra de arte. Esse uma não é artigo definido, então não tem como fazer fusão. Como é que a gente vai fazer fusão? Vai ficar assim, ó, a fusão. Existe isso na língua portuguesa? Tem exercício aqui, mas eu posso passar exercício por fora, se vocês quiserem listinha de exercício. É porque eu acho que vocês ficam muito sobrecarregados eu passando exercício por fora. Se vocês quiserem, eu faço, mando até amanhã pra vocês. Mas também tem aqui, durante a aula, tem um slidezinho com exercícios. Tem uns 2 exercícios, eu acho. Vocês querem uma lista de exercícios para treinar? Eu faço sem problema nenhum. Se bobear, já tenho até pronto os alunos da escola.
Ai, meu Deus, o que eu fiz? Beleza. Então a gente faz acontecer. Vamos lá. Outra regra que não ocorre crase, que acontece muito com os alunos. Antes de verbo. Forma nominal do verbo, não ocorre crase. Então, ela não estava disposta a largar tudo. Antes de largar, não pode ocorrer crase. Não ocorre antes de verbo. Entendeu? Não ocorre. Porque verbo não é nome. Crase ocorre antes de nome. Certo? Participação especial da Nina, latindo. Vamos lá. Não ocorre antes de pronomes. O único pronome que ocorre é o aquela. Então, pronome ela, pronome vossa, pronome sua, né? O pronome sua é facultativo. A questão do facultativo, geralmente, sabe o que é? É porque quem faz as gramáticas normativas são um bando de múmia, né? Pessoas, né? De muito tempo atrás, né? Que continuam forçando uma gramática que a gente não utiliza. E tem certas múmias que gramática, eu vou falar gramática, a gente, vou ficar ofendendo as múmias não, coitada. Então você vira lá. Mas tem certas gramáticas que aceitam e tem certas gramáticas que não aceitam o antes do sua. Então, o sua é opcional. Você escolhe não usar. Você não vai ser descontado por isso. Tá? Aí você pergunta, Thiago, você costuma utilizar? Não sei, não lembro. Não lembro de um caso eu ter usado, assim. Só se eu quiser ser muito pedante, sabe? Marcar a frase e mostrar que eu sei usar a frase. Mas como eu não sou, então eu acredito que eu não uso, eu não lembro. Mas eu vou começar a perceber isso. Todas, pronome, não se utiliza crase. A única crase que se utiliza em antipronome é nos pronomes aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Aí se utiliza pronome. Vocês podem observar que a questão de que crase só ocorre antes de palavras femininas. Mas e aqueles? Aquele, aquilo. Né? Então, é crase nesses casos. Certo? Então, resumindo. Antes de verbo, antes de palavras masculinas, antes de pronomes, não ocorre crase. Vamos lá. Esse aqui já caiu em concurso. Caiu no concurso que eu fiz. No último concurso que eu fiz. Ano passado. Ou foi esse ano? Já não lembro. Foi esse ano. Que é antes de locais. Não sei quem inventou essa história. Não sou capaz de explicar para vocês. Mas, antes de países, não se utiliza crase. Tá? Fui à Argentina, fui ao Brasil. Não se utiliza crase. Agora, antes de cidades, desculpa, estou falando errado. Antes de países, se utiliza crase. Então, fui à Argentina, por isso que eu fui ao Brasil, tem o A e o O, né? Fui ao Brasil. Senão seria foi o Brasil. Fui a Brasil, né? Então, antes de países, se utiliza crase. Antes de cidades, não se utiliza. Cidades. Então, fui a Santa Catarina. Não se utiliza crase. Fui à Bahia. Não se utiliza crase. Tá? Mas, contudo, entretanto, fui a Paris das Luzes. Qual a diferença de Paris, né? E Paris das Luzes? Qual a diferença dos dois? Vocês veem alguma diferença além do complemento das luzes? Não tem muita diferença. Mas Paris das Luzes, na verdade, é um adjetivo. É um nome específico, não é o nome da cidade. Então, Paris das Luzes vem com crase. Irei a casa para dormir. A gente geralmente fala iremos para casa, né? Irei para casa. Mas, inclusive, tinha uma professora que trabalhava na UF, né, como professora substituta. E uma professora que trabalhava com ela falou assim para a professora: quando eu chegar em casa, eu te mando um e-mail.
Aí a professora, né, pedante, ah, tá bom. Quando eu chegar a casa, eu vejo seu e-mail. Ela corrigiu, entendeu? Mas enfim, a casa para dormir, essa casa aí, qual é a diferença dessa casa, irei à casa para dormir, com irei à casa de Carlos, por exemplo? Vocês veem diferença? Irei à casa para dormir, irei à casa de Carlos. Tem diferença ou não? Ué, o que aconteceu? Porque eu saí da reunião, gente. Tem diferença. Gente, saí da reunião do nada. Pera aí, vou voltar. Mas vai falando aí. Quem vê diferença em irei à casa para dormir, irei à casa de Carlos. Muito bem, exatamente isso. Quando a casa está específica, né, é especificada na frase, a gente, ó, irei à casa para dormir, não está especificado qual casa é. Irei à casa de Carlos, está. Então, quando a gente especifica com complemento nominal, que é de Carlos, a gente usa a crase. Quando não está específico, pode ser qualquer casa, a gente não utiliza. E é o mesmo caso das luzes. Já está especificando uma qualidade, é um adjetivo, entendeu? A casa de Carlos não é adjetivo, não. É complemento nominal. A gente especifica qual é a casa, né? No caso do adjetivo, a gente qualifica. Outro caso específico também, locuções adverbiais. O que são locuções adverbiais? São conjuntos de palavras que juntas fazem papel de advérbio. Então, a aula começa às 7 horas. Dizem que é optativo. Já vi professor de concurso falando que é optativo. Eu nunca vi isso, então eu sempre utilizo, porque eu nunca vi isso escrito na gramática. Eles apenas falam. Então eu, Tiago, utilizo sempre a crase com hora. Sinceramente parece muito pedante, mas eu utilizo. É isso. Os alunos sairão às pressas. Às pressas é uma locução, né, adverbial. Então tem que usar crase. Escrevi a redação à caneta. Esse a caneta não tem artigo. A preposição a está ali, mas não tem artigo. Então só tem o a, preposição. Inclusive uma boa questão para eu botar na prova dos alunos. Vou botar. O líquido cai gota a gota. Esse aí, ele é preposição, mas não tem artigo. Por isso que não ocorre crase. Uma dúvida? Alguma pergunta? Então tem esse macete aí, que a gente aprende com a tia Cotinha, lá do Fundamental, que para utilizar a oração grave em certos momentos. Na frase, fui a Ipanema, o da caneta, tô voltando, calma. Voltei. Caneta. Isso aí é uma locução adverbial. Ó, não vai aparecer que eu tô marcando porque eu não tô no coisa. Isso é uma locução adverbial. Locuções adverbiais são aquelas que juntas fazem papel de advérbio. Então tem que ter mais de uma palavra. Então uma palavra só não é locução, é apenas advérbio. Elas juntas são adverbiais. Toda locução adverbial, nem toda, mas a maioria das locuções adverbiais tem preposição. Mas nem todas têm artigo. Essa aqui escreveu a caneta. Esse a, ele é preposição, mas não tem artigo aí junto. Você não escreveu com a caneta, escreveu a caneta, de forma com a caneta. Então, esse a é preposição, não tem artigo, então não tem acento. Grave, entendeu? Não tem solução grave. Não tem a crase. Mesma coisa a gota, só tem a preposição. Por causa da questão da fusão, entendeu? Então vamos lá. A gente usa
crase em Ipanema? Se a gente substituir pelo D, por voltar, né, do verbo ir, a gente vê que não tem o da Ipanema. A gente volta da Ipanema, a gente volta de Ipanema. Então ali em Ipanema a gente não utiliza crase. Analogamente, temos crase na frase fui à Dinamarca, porque a gente pode botar o volto da Dinamarca. Tá? Mas esse macete só serve para o verbo ir. Para os outros verbos não vão fazer sentido, porque a gente não tem, por exemplo, antônimos em todas as palavras, né? A não ser quando a gente faz derivação prefixal, né? Tipo feliz e infeliz. Vocês entenderam o macete, gente? Porque eu expliquei um monte de coisa junto, acabei confundindo. Quando é o verbo ir, você pode trocar por vou. Se for apenas preposição de, não ocorre crase. Se for da, ocorre crase. Por quê? De, preposição de. Vou até digitar aqui para vocês verem. Preposição de mais a é da. Entendeu? Mesma coisa do a. Preposição a mais a é o a craseado. Ok? É a marcação que ali tem duas palavras. E faz muito sentido. Porque imagina, o diretor assistiu a série. Se não tiver craseado, ele vai ter sentido de ajudar. Então, o diretor ajudou a série. E aí? Na fala, levando em conta o contexto, talvez a gente consiga entender. Mas às vezes não tem contexto. É a frase só lá. Entendeu? Vamos de exercício, um exercício rápido. Pera aí, deixa eu ajeitar. Bom, agora foi. Aspiram à vida isenta de compromisso com valores do passado. Na frase apresentada, a colocação do acento grave sobre a informa que o a deve ser pronunciado com alongamento, já que se trata de dois vocábulos, um pronome átono e uma preposição, representados por uma só letra. Não, né? Qual é o conceito de preposição? Ou de crase? É a fusão de quê? Preposição mais escrevi errado. Preposição mais artigo. Preposição mais artigo. Artigo definido. Então vou até corrigir aqui. Artigo definido. Preposição mais artigo definido. Qual artigo definido? A. Letra B. O A, por ser pronome átono, já está errado, porque não tem nada de pronome átono nessa história. Deve ser sempre colocado após o verbo em ênclise e pronunciado com monossílabo tônico. Ih, isso aí, filho. Isso aí é para pegar desprevenido. Essa aqui eu não conheço nada, eu acho que a resposta certa é essa aqui. É assim, concurso. C. O verbo aspirar na regência que é empregado, porque tem várias regências, né? O aspirado tem dois tipos de regência, como a gente viu aquela hora. Solicita a preposição a, que se funde com o artigo feminino a, caracterizando uma ocorrência de crase. É isso. Essa é a resposta. Ele se funde ao artigo definido a. O a como artigo definido, não só ver as outras para ver se estão erradas. O a como artigo definido é monossílabo átono e o acento grave tem a finalidade de sinalizar o leitor essa tonicidade. A tonicidade não é, porque o acento gráfico ele tem o objetivo de sinalizar a fusão dos dois. Beleza? E último, o termo de compromissos com valores do passado exerce função de junta adverbial de isenta. Não. Isento de alguma coisa, é complemento nominal, é complemento de um nome. E a palavra isenta é um nome, é um substantivo. Então isso é um complemento. Viu? Então, essas questõezinhas, elas fazem... Se bem que no Enem não tem caído muito a questão de crase em questão, né? Cai muito figura de linguagem, mas não cai regrinhas assim. Mas é bom vocês saberem, por exemplo, de aspirar. Vai que caia sobre, sei lá, algum tema que fale sobre os objetivos dos jovens no mercado de trabalho. Não sei.
Vamos lá. Questão 2. Vou deixar vocês fazerem. Vou deixar 1 minuto pra vocês fazerem. Enquanto isso eu vou pegar um copo de água que eu esqueci de botar aqui. Já volto. E ela, você deu notícia? Quem? A Lu? Não, tô dando aula, você percebeu, né? Ah, sei lá, vai que você só deu notificação. Não deu não. A internet tá ligada. Nina, acabou. Boa, voltei. Vamos lá. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Um dos candidatos, qual que coloco aí? Calma, vamos lá, vamos preencher juntos. O primeiro espaço, qual é? Eu coloco. Vamos lá. A gente tem que ver o que vem depois. Prefeito é palavra feminina? Não. Então, a gente coloca só o A. Primeiro é A. De São Paulo, informou. Informa a alguém. Assessores. Masculino, então é aos. Não receberá os jornalistas. Não receberá os jornalistas é um complemento. Informou alguma coisa a alguém. Esse alguém são os assessores e o objeto direto é não receberá os jornalistas. Então tem que ter o que aí? A. Porque ó, o verbo informar, gente, ó, o verbo informar. Para ele fazer sentido, tem que ser alguém informou alguma coisa a alguém. Ou seja, a única preposição que o verbo informar pede, né, utiliza, necessita, né, a regência dele é a preposição a. Alguém informou alguma coisa a alguém. Então, não pode ser o de. Tá? O de não é a preposição solicitada nesse caso. Então, alguém informou alguma coisa a alguém. Como a gente já utilizou o a antes dos assessores, o outro é sem preposição. É um objeto, é um complemento, objeto direto, que é o que apenas. Tá? Vocês querem ter aula sobre objeto? Vocês querem ter aula sobre sintaxe simples? Sujeito, verbo, sujeito, complemento, predicado? Se vocês quiserem, a gente pode fazer isso antes de regência. Que aí vocês vão pegar mais fácil esses nomes. Porque eu sei que é muito nome, mas seria legal. Que isso é até bom para vocês aprenderem vírgula. É até melhor antes da aula de vírgula a gente falar sobre isso. Para vocês conseguirem entender que, o que vocês não podem dividir com vírgula. Tá? Principalmente que a gente utiliza esses nomes. Posso dar de boa, gente. Sem problema nenhum. Certo? Então a resposta é a letra E. Já dava pra matar ela, já se bem que tinha um DQ, né? Pera aí, rapidinho. Nina! Vai deitar! É porque a cachorra não para de calar. Vai latir, muito chato. Vamos lá, tem outra. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam com regência nominal adequada. Regência nominal é a mesma coisa que crase, tá? As crianças daquela vila ainda não estavam imunes. Gripe, palavra masculina, feminina, é verbo, o que que é? Gripe. A gripe. Então a gente tem crase aí, né? Então o primeiro é crase. Já pensem aí o restante.
Naquele dia, os pais abençoaram a união. Palavra união. Pede qual preposição? Pensem. É união. Ai, cadê a câmera? Aqui. Entre uma coisa e outra. Então, a palavra união já pede. Não. Às vezes a gente utiliza de. A união do casal. Mas, inclusive, a sorte de vocês é que nessa opção aí não botaram o do, né? Mas, segundo a norma padrão, a gente precisa utilizar o entre. Os gerentes ficaram cientes. A palavra ciente pede a preposição de, né? Ciente de alguma coisa. Ciente da greve, porque a contração de mais a, que dá dá. Então, letra A. Essa é facinho. Essa é facinho. Vou fazer exercício, acho que esse é o último exercício, né? Ah, não, tem mais um. Deixa eu ajeitar. A crase é a junção de duas vogais iguais e no caso específico do A, o acento grave é o sinal que marca essa junção. Marque a opção que justifica a ausência da crase no trecho seguinte. O nariz continua a crescer durante toda a vida. Os dois A são artigos. Não. Continua a crescer. Esse A crescer, esse A é preposição. Tá? Mas não corre crase porque não tem artigo. Né? Antes de verbo não se usa artigo. Só se o verbo virasse substantivo. E o A, o segundo A, ele sim é artigo, porque é a vida. Então, vida é nome, artigo vem antes de nome. Então, não é a letra A. Os dois A são preposições? Não, como eu falei, o segundo é artigo. O primeiro A vem antes de verbo e o segundo é apenas artigo. Vamos ver o restante. O primeiro A faz parte de uma locução adverbial. Não, porque crescer não é advérbio, é verbo. E o segundo é preposição. Não, é artigo. O primeiro A vem antes de verbo e o segundo é a pronome indefinido. Não, porque o A vida, o A, esse A não está retomando nada. Pronome retoma alguma coisa e esse A não retoma nada. Então o nariz continua a crescer durante toda a vida. O A vem antes de verbo e o segundo A é antes de nome, é artigo. Então é a letra C. Viu? Depois que a gente pede as primeiras que a gente não sabe, as restantes são fáceis. Né? Começou a chover. Bom, então como vocês pediram, eu vou fazer lá o exercíciozinho pra vocês. Vou mando no grupo. Aí vocês treinam se quiserem. Tá? Espera, deixa eu fechar a janela aqui que tá chovendo, vai atrapalhar. Pronto, agora fechou tudo. Cara, vou fazer agora então, falar um pouco do tema de vocês, que vocês pediram. Dessa vez vocês foram fáceis, né? Que uma pessoa só mandou, foi ótimo. Não, assim, não foi ótimo, não. Na verdade, no fundo não foi, porque eu queria que todo mundo participasse. Mas foi mais fácil para eu escolher, que só tinha um. A dificuldade da inserção de pessoas negras no mercado de trabalho. Ano passado, eu pensava, assim, que a gente tinha que pensar com a cabeça do governo atual, né? A gente pensa num presidente totalmente burro e bandido. A gente tem que pensar com a cabeça dele. Aí na minha cabeça eu falei assim, cara, vamos pensar em esporte, vamos pensar em educação física, né? Mas caiu o quê? Doenças mentais. Aí eu fico pensando, realmente, um governo desse, quem vai ter cabeça, saúde mental para isso? Mas eu não acredito muito que esse tema caia. Eu não acredito que esse tema caia. Teve um ano do feminismo, né? Não, foi da de violência contra as mulheres. Aí eu tava num grupo de vestibulandos que eu gostei de observar vocês conversando sobre vestibular e tal, e vocês compartilhando muito material, eu fui guardando para poder montar a aula. Aí um dos garotos botou assim, eu tive que me vender, tive que virar feminista. Aí eu fico pensando, será que o governo ia querer comprar uma briga dessa? A dificuldade de inserção de pessoas negras no mercado de trabalho? Mas tá aí o tema, vamos conversar, vamos debater, beleza? Texto 1.
O texto 1 e o texto 2 são do mesmo texto, então vai ter a mesma fonte, mas é um texto muito bom, que tem duas perspectivas no mesmo texto. Vamos lá. Negros sofrem 3 tipos de discriminação no mercado de trabalho: ocupacional, salarial e pela imagem, segundo Kleber Santos Vieira, membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, Marcelo Casal Júnior, Arquivo Agência Brasil. Os negros enfrentam dificuldade na progressão da carreira, na igualdade de salários, e são os mais vulneráveis a assédio moral no ambiente de trabalho, apesar da proteção constitucional contra o racismo e a discriminação. A avaliação é do próprio Ministério Público do Trabalho, que não existe mais, né? Segundo a coordenadora da Cor de Igualdade do MPT e procuradora do Trabalho Valdirene Silva de Assis, por causa do preconceito, os negros têm também dificuldade de ocupar cargos de maior exposição, como relações públicas, caixa bancário, secretários e recepcionistas. São basicamente cargos que a gente trabalha com a imagem, né? Observamos que no nosso texto constitucional traz proteção. Nós temos vários dispositivos, alguns específicos sobre a questão trabalhista, que versam sobre os direitos sociais e que mencionam expressamente a vedação de toda e qualquer forma de discriminação, diferenciação de salário, e o crime de racismo também é tipificado pela Constituição Federal. Apesar disso, a sociedade nos mostra que essa estrutura legal não consegue fazer com que se caminhe em uma situação diversa da discriminação e da exclusão racial, segundo Valdirene disse ao participar do seminário de racismo no mundo do trabalho. Então, o primeiro texto é aquele que apresenta a situação atual. A situação atual é o quê? Nós temos a Constituição, só que ela não é respeitada em vários níveis, e um deles é sobre a discriminação racial e a exclusão, né, social e racial, certo? Então, é aquele primeiro texto que apresenta o tema e é para falar sobre a exclusão racial, né, no mercado de trabalho. Nesse caso, a gente está falando de negros, porque lá no tema são pessoas negras, né? Então a gente não leva em consideração as outras raças. Nesse tema, tá? Pelo amor de Deus, com certeza deve haver problemas também de inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Texto 2. Problema histórico. O trabalho foi inicialmente usado no país como ferramenta de opressão e aprisionamento da população negra. A invisibilidade dos trabalhadores negros resulta diretamente da forma como a divisão social do trabalho foi constituída entre nós, afirmou Kleber Vieira. Segundo o professor, o sistema escravista racializou toda a estrutura da sociedade brasileira e a permanência do racismo é um traço estruturante fundamental. No Brasil escravista, os papéis dados aos indivíduos eram determinados pela cor da pele. Enquanto o trabalho na administração pública, política, justiça, nas atividades comerciais era reservado à população branca, o trabalho manual das matas, fazendas e minas era realizado por negros, disse Vieira. Ele acrescentou que os trabalhos mais qualificados, considerados nobres, eram exercidos por uma minoria branca. Já o trabalho braçal e mal remunerados cabia aos negros, primeiramente os escravos e os negros chamados livres após a abolição da escravatura no papel, enfatizou. Então, o que o segundo texto sempre traz? Um repertório sociocultural para vocês não utilizarem. Então, aqui eu já falei lá da escravidão. Então, na hora do texto de vocês não podem ficar presos no repertório sociocultural só sobre a escravidão, porque o texto já traz isso. Então, vocês precisam ir além do texto. Teve um ano, o ano dos surdos. O ano dos surdos era bem difícil de fazer repertório. Tinham muito específicos. Isso já é uma questão, né? Se o repertório sociocultural, se não tem gente falando sobre isso, né? Na mídia, só culturalmente, isso é um problema. Aqui que a banca do Enem fez? Foi lá e colocou a Constituição, que era um repertório sociocultural fácil de usar, mas já tinha nos textos motivadores e não poderia ser utilizado. Então eu já trouxe aqui da escravidão para tirar essa opção de vocês e vocês irem além, pensarem além da caixinha, tá? Mas tem um caso emblemático que vocês podem utilizar, né? Que é da Maju. A Maju, desde que ela entrou na Globo, ela sofreu ataques em todos os lugares. Ela sofreu ataques na internet quando ela era menina do tempo, a moça do tempo, né? A garota do tempo.
Ela sofreu ataque quando ela substituiu a Sandra Nemberg, sendo que tinha funcionários dentro da Globo fazendo um dossiê para falar o quanto ela errava, até a questão de dicção para tirar ela. Então isso é um problema. E é um exemplo de repertório sociocultural se vocês quiserem utilizar. Tá? Vamos lá. Aqui eu trouxe um gráfico, tinha um outro, eu vou mandar lá no grupo para vocês, tinha um outro muito bom, mas era muito grande, tinha muita informação, a gente ia ficar perdido, mas tinha um outro muito bom, que também seria interessante vocês utilizarem. Que dentro da população negra a gente tem a diferença também entre as mulheres, como sempre. Mulher negra recebe menos de metade de um homem branco, na mesma função, né? 44% do salário de um homem branco, em média, as mulheres negras recebem. A população negra é o grupo mais subutilizado. Eu vou aumentar aqui para se ficar melhor quem está vendo pelo celular. Acho que melhorou. A população negra, né, os negros representam mais da metade da força de trabalho brasileira, mas formam cerca de 2/3 dos desocupados subutilizados. Então, dos desocupados, 64,2% são pessoas negras. De subutilizados, 66,1%. Tá? Enquanto o outro valor lá são de pessoas brancas. Possuem a menor presença em cargos de liderança e somam menos de 7%. Minha chamada termina em 5 minutos. Que horror! De menos de 7% das contratações em São Paulo, em 2020. Homem branco, 39%. Mulher branca, 31%. Homem negro, 9%. E mulher negra, 6,6%. Então, isso é interessante para vocês abordarem no texto de vocês. Que não basta a desigualdade racial, mas também tem desigualdade de gênero, tá? Dentro da própria população. Aí eu trouxe essa charge para vocês pensarem um pouco, né? Acho que não quero mais ser atriz, papai. Se eu para ter que lavar e passar, servir, eu trabalho aqui mesmo. É exatamente essa questão de que os trabalhadores, né, personagens negros são retratados dessa forma. A gente pode ver lá, por exemplo, na novela que teve, Amor de Mãe, eu adorava aquela novela, mas a autora adorava matar os negros, né? Todo mundo tinha redenção. Menos os negros, né? Todos os negros tinham que morrer. Então, como a gente é retratado, como o nosso trabalho é retratado exatamente na TV, né? No próprio mercado de trabalho. Essa semana, inclusive, teve lá a foto da XP Investimentos, né? Não sei se ficaram sabendo. O William Marçal fez um vídeo engraçado, mas preocupante, sobre a foto que tinha todo mundo, dois estavam com máscara e só tinha pessoas brancas. Aí o William Marçal fala assim: nossa, eu acho que eles são primos, porque eles têm o mesmo tom de pele. Depois eu posso mandar esse vídeo lá no grupo pra vocês. Mas isso é uma questão. Também teve uma foto do trainee do Itaú. Mesma coisa. Teve uma empresa aí, que eu não vou falar o nome, mas é uma empresa de investimento também, que tirou a foto deles no início do ano, exatamente para não ser cancelada. Porque só tinham pessoas negras. Agora dizem que a empresa mudou bastante, né? Que a porcentagem aumentou. Que bom. Mas vamos ver esses cargos de liderança aí, se eles continuam em pessoas brancas e o time ainda é miscigenado. Beleza, tem brancos e negros, beleza, mas e o cargo de liderança? Enfim. É isso. Aqui no finalzinho aquela roteirização de sempre, para vocês montarem o texto de vocês. Deixa eu voltar lá. Qual é o assunto? Tem vários assuntos aí, né? Pessoas negras e mercado de trabalho. Mas o foco é o mais importante de todos. E qual é o foco? A dificuldade da inserção. Então, os argumentos têm que falar sobre dificuldades. Quais são as dificuldades? O racismo estrutural, a desigualdade de salário, a falta de preparo. Essas são as dificuldades que as pessoas negras têm no mercado de trabalho. Tem a questão também do gênero. E é isso. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguém tem um repertório? Eu acho que a gravação, a aula vai acabar daqui a menos de 2 minutos. E o time chega quer terminar a nossa aula, infelizmente. Mas foi uma aula produtiva, muito bom. Gostei que a galera veio. Falou de crase e a galera vem, né? Falou crase ficando nervoso. Mas alguém tem algum repertório para indicar? Se tiver, coloca lá no grupo. Coloca lá no grupo. Lancem lá.
Algum exemplo de caso também é bom para vocês colocarem lá. Tá? Alguma dúvida também. E é isso. Agradecer, muito obrigado por vocês terem vindo. Foi uma ótima aula. Na próxima aula, então, eu vou dar um resuminho sobre sintaxe para vocês, o que é objeto, o que é isso, para a gente começar a regência. Aí vocês podem indicar também o tema que vocês querem debater. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado. Até próximo sábado. Beijos e valeu. Se cuidem. Bom final de semana.